Fala pessoas, meu nome é Rogério Gonçalves Velasco. Eu sou Roberta Zaida Mazar. E hoje a gente vai falar de um assunto que está onipresente dentro da harmonização facial, que é o uso da toxina botulínica. Parece muito simples, né? Toxina botulínica qualquer um faz. Mas o problema da toxina não é a toxina, e sim as coisas que criam ao redor da toxina. Então, ao invés de Black Friday, uma promoção de Black Friday, a gente resolveu fazer um negócio um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma aula mostrando para você vários parâmetros que possivelmente você nunca ouviu falar, porque a maior parte dos cursos fica focado na técnica, não fica focado desde a base, né? No conhecimento de base necessário para você dominar a técnica e ter realmente resultados clínicos. Então, eu imagino que com certeza você já ouviu de que o Dysport funciona melhor do que o Botox, ou o Xeomin não funciona tão bem. Então, existe uma justificativa para isso acontecer. E é isso que a gente vai discutir nessa aula. Então, se fizer sentido para você essa aula, você fica com a gente que você vai conseguir complementar isso justamente nas promoções de Black Friday. E lembrando disso, aqui embaixo já tem a promoção. Você pode ir lá ver o que a gente está oferecendo direitinho, mas acompanha a aula, porque ela tem um conteúdo muito bacana que vai te agregar bastante. Vamos lá? O primeiro contato que eu tive com toxina foi em 2011. E nessa primeira formação, era um negócio extremamente mecânico. Era basicamente assim, você vai pegar a toxina, você vai colocar a quantidade X de soro, você vai colocar numa seringa, você vai contar tantos tracinhos se você quiser fazer numa setter. Você vai contar tantos tracinhos se você for no temporal. Você vai contar tantos tracinhos para tirar marcas aqui na fronte. Era um negócio extremamente mecânico. Até comigo foi ainda pior, porque eu acho que eu tive contato em 2009, foi quando começou a parte era terapêutica, e eu aprendi a trabalhar com uma toxina em específico, que era o Dysport, e é assim, você vai reconstruir com tanto, você vai aplicar tanto nesse músculo aqui. Eu não fazia a menor ideia como trabalhar com outra toxina. Eu aprendi a trabalhar com Dysport, tinham outras toxinas, e eu não podia trabalhar porque eu só aprendi a trabalhar com Dysport. E até o mecanismo de ação ficava muito escondido nessa situação. Falar, como é que funciona? Ah, ele paralisa o músculo. Beleza. Quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente percebe que o mecanismo de ação ele tem muito a ver com a técnica de aplicação. Se você não entende direito o mecanismo de ação, todos os, vamos dizer, as variabilidades que existem no paciente, em cada medicamento que existe em cada situação, você não consegue chegar no resultado. E até hoje a gente percebe que muitos alunos, falando agora dos grupos que a gente tem de WhatsApp ou que acompanham no WhatsApp, é sempre uma pergunta do tipo, qual que é a melhor toxina para usar em tal lugar? Porque a tal marca não está funcionando mais. O que mudou, na verdade? Qual é a variável? Será que foi a marca mesmo que mudou? Será que não foi alguma variação na técnica? Então, se a gente for pensar numa informação mais plena, a gente tem que entender que toda a nossa parte clínica, toda a nossa técnica de aplicação, ela vem de um conhecimento base que é desenvolvido para você entender a potência da toxina, para você entender as variabilidades clínicas dos pacientes, da musculatura do paciente, do perfil do paciente, do gênero do paciente, para conseguir fazer a sua técnica de aplicação o mais personalizada possível. E ainda assim é alguma coisa extremamente difícil de a gente alcançar, é muito, não é alguma coisa tão simples, não é que nem remédio para dor de cabeça, eu vou tomar um Tilenol 750 mg, que é a dose que precisa para sarar na dor de cabeça. Não é tão simples assim. Toxina é muito mais complexo do que isso, porque você prepara a toxina, você reconstitui ela com 1 ml, com 2, com 2,5, com 4, com 5, depende do uso do medicamento. E a forma como você aplicou também modifica isso. Exatamente. Então, ela é muito complexa nesse sentido. Ainda mais se a gente for pensar que existem várias marcas no mercado. Daí você já vai pensar, eles vão começar a falar da melhor marca. Eu vou acompanhar porque eu quero saber a melhor marca. Não vai saber disso, porque a gente não vai falar de marca. A gente vai falar da molécula em si, da proteína em si que leva à paralisia muscular. Aliás, é uma tendência de todas as nossas aulas, de todos os nossos cursos, de tudo que a gente faz. É tentar ser o mais imparcial possível e trazer a realidade entre as marcas, entre os produtos, entre as composições, entre as ações. Então a gente nunca fala assim, existe uma melhor. A gente mostra as características, porque a ideia é fazer com que vocês sempre aprendam o conceito. Aprender o conceito, vocês trabalham com qualquer coisa, com qualquer toxina, com qualquer marca. Que é isso que a gente faz no curso, né? Exatamente. Que era um trauma que a gente tinha, que eu tinha, pelo menos com relação a aprender a usar um produto em específico, uma marca em específico. Então, no curso, o foco, que é o curso que a gente tem, que a gente trabalha, as aulas que a gente faz, é sempre voltado para aprender, para com que você aprenda o conceito e não te deixar amarrado, porque tem uma coisa que a gente briga com marketing de empresa, né? De marketing é do inferno, né? Não é alguma coisa boa, não.
É necessário, mas não é alguma coisa boa, não. E falando de uma forma mais geral sobre toxina, existem 7 subtipos de toxina, 7 variações, então tipo A, tipo B, tipo C, né? São 7 subtipos, sorotipos, e dentro desses sorotipos tem 40 subtipos. Então a gente tem a A1, A2, tem vários, aqui a gente tem um esqueminha que mostra isso. Tem até uma toxina que não é toxina botulínica aqui, que é essa daqui, ó. Isso aqui, na verdade, é toxina tetânica. Mas enfim, o foco agora é a toxina botulínica. Então a gente tem várias variações. Mas o importante é que a gente entenda que, na prática, todas as marcas que a gente usa para estética e para terapêutica aqui no Brasil, ela é do tipo A. Ou seja, ela é o sorotipo A. Em específico A1. E em específico ainda é um sorotipo A que é fabricado por uma cepa de bactérias que chama HALL, H-A-L-L, que já é desde os anos 40, que é a mesma cepa, a mesma família de bactéria, que ela é utilizada para fazer a produção da toxina. E daí, pensando dessa forma, você imagina, fala, poxa, então por que tem tantas variações no mercado? E é isso que a gente vai tentar identificar aqui. Será que tem mesmo tantas variações no mercado? E um dos pontos interessante é entender que todas as marcas, elas têm exatamente o mesmo mecanismo de ação. Exatamente o mesmo mecanismo de ação. Elas têm o mesmo efeito clínico? Não. Não, mas elas têm o mesmo mecanismo de ação. O que é esse mecanismo de ação? Como que funciona o mecanismo de ação? Em essência, vamos entender da seguinte forma. Cada fibra muscular que nós vamos atuar, ela tem uma conexãozinha aqui, ó, que a gente está vendo, que eu estou marcando aqui, que é uma conexão com a terminação nervosa, terminação com o nervo motor. Nesta conexão entre o nervo motor e aquela única fibra muscular, a gente tem o que é chamado de junção neuromuscular. O que tem exatamente aqui? Se a gente pegar essa bolinha que eu marquei em azul e aproximar, a gente vai ver aqui, olha, uma terminação nervosa. Isso aqui que eu estou marcando em vermelho é justamente a pontinha lá do nervo, né, a pontinha do axônio. Dentro desta pontinha do axônio, se vocês perceberem, vocês vão ver várias bolinhas aqui dentro. Ó, várias, milhares de bolinhas aqui dentro. Cada uma dessa bolinha tem um neurotransmissor chamado acetilcolina. Essa acetilcolina, quando faz o movimento muscular, ela é liberada nesta fenda, nesta divisão entre o nervo e o músculo, que é chamado de fenda sináptica. E essa acetilcolina vem e estimula os receptores que tem exatamente nessa parte, que parece um dedo, né? Essa parte cheia de reentrâncias da fibra nervosa. A partir desse momento, aquela fibra nervosa recebe a informação que deve contrair ou deve relaxar. Se o receptor está estimulado, ele está contraindo. Se o receptor deixa de ter a acetilcolina junto com ele, ele vai relaxar. Então aí é o comando da musculatura durante o movimento muscular. Muito bem. Na prática, essa ação aqui, então, a liberação da vesícula sináptica dentro daquela fenda sináptica e estímulo das fibras acontecem o tempo todo. Quando eu estou falando com vocês aqui, eu estou acontecendo isso. Quando eu caminho, quando eu ando, quando eu pisco o olho, exatamente esse movimento que acontece o tempo todo. A toxina botulínica, ela vem e bloqueia, fala, olha, você que está aqui dentro dessa vesícula não vai mais sair daqui. Eu não quero mais que você saia daqui. Eu quero, na verdade, que você fique aqui dentro dessa terminação nervosa para que o meu músculo não movimente mais. A toxina não quer que o músculo mexa, então ela vai falar, não vou liberar mais acetilcolina, vai ficar tudo aqui. Como que ela faz isso? E todas as marcas fazem exatamente a mesma coisa. Elas vão fazer a quebra de alguma proteína desse complexo SNER. O que é o complexo SNER? O complexo SNER é uma parte de dentro da minha terminação nervosa que são compostos por três proteínas principais. Tem a sinaptobrevina, tem a sintaxina. A sinaptobrevina fica na vesícula, tem a sintaxina que fica na molécula e tem a SNAP25 que está junto com a sintaxina. Muito bem. Quando quebra qualquer uma dessas moléculas, qualquer uma dessas proteínas, aquele acetilcolina, o neurotransmissor, não consegue mais ser liberado. Acabou, ele fica lá preso. O que acontece com o músculo? Ele relaxa. Perfeito. Isso funciona para todas as toxinas botulínicas. Em especial a toxina tipo A, que é a que nós usamos, o sorotipo A, ela vai atuar essencialmente na SNAP25.
As outras toxinas pode atuar na sintaxina, pode atuar na sinaptobrevina, pode atuar em uma ou mais proteínas dentro desta cadeia, né, dentro desse complexo SNER, e daí ele vai fazer o mesmo processo. Por que a gente usa a toxina do tipo A? Tem um motivo principal e que eu acho que vale a pena a gente colocar. Primeiro, foi a primeira molécula, né, o primeiro sorotipo a ser identificado. Então lá em 1911 ou 12, eu não lembro direito a data, se identificou a molécula da toxina. E foi o sorotipo A. Alguns anos depois, identificou o sorotipo B. E o último sorotipo, que é o H, foi agora, 2014 a 2015, foi extremamente recente. E todas as cepas bacterianas liberam sempre o sorotipo A e mais alguma. Então, o sorotipo A é a mais frequente e é a mais eficaz e é a mais estudada. O sorotipo A é a que é estudada há 70 anos no uso, desde a origem vamos dizer, da tentativa de uso desse medicamento, desde como uma arma química, né, que foi durante a Segunda Guerra, o estudo era para usar a toxina botulínica como uma arma química, até o uso médico, que começou no finzinho dos anos 70, começo dos anos 80. Então, sempre foi o sorotipo A. E todas as marcas que a gente tem no mercado é sorotipo A. E daí você se pergunta, poxa, mas por que eu uso a marca X e ela funciona menos do que a marca Y? O que acontece? É isso que a gente vai tentar responder até o final, para que você entenda essas nuances entre os... que não é o sorotipo que manda, né? Não é só assim, a marca que manda. Então fala assim, porque eu tenho várias marcas, cada empresa produz uma diferença entre elas para ser melhor ou não. Todo mundo tenta ser a melhor. Concentra mais. Exatamente. É para ser mais efetiva ou não. Mas na realidade, existem dois conceitos que a grande parte dos artigos confundem um pouco, que é a questão da dispersão e da propagação, do espalhamento. Esses são dois conceitos que, na verdade, eles precisam ser separados, mas os artigos, de forma geral, colocam tudo num balaio só. Tudo que é referente, a gente até vai discutir isso mais para frente, mas algumas características, o que diz respeito às características da molécula, à atuação da molécula, não há diferença entre as marcas. Não, mas tem marca que tem proteína, tem proteínas, cápsulas protetivas, tem marcas que não tem marcas que tem peptídeos para carrear, tem marcas que não tem diferença entre elas sim. Teoricamente, sim, existem diferenças para tentar potencializar o resultado clínico. Porém, a dispersão, algumas características de atuação independem do que a gente faz clinicamente. Ela é uma característica da molécula. Então, na teoria, ela funciona todas elas funcionam iguais. Até porque algumas proteínas, algumas toxinas que a gente compra, tem uma cápsula de proteção. Né? Você tem lá a cadeia leve, a cadeia pesada, que é o que está mostrando aí na imagem. A cadeia leve é a cadeia pesada, que é da molécula ativa, de fato. Que é a alma da toxina, de fato, né? É a proteína que é a toxina, de fato. E tem aquela cápsula protetora. Inclusive, quando tem a cápsula protetora, o conjunto todo pesa em torno de 900 kDa, quando não tem é 500 kDa, tem umas de 150 kDa, tem diferenças. Porém, isso não faz a diferença no resultado teoricamente, né? Nos trabalhos isso não é efetivo, não dá para bater o martelo e dizer que isso faz diferença, até porque essas cápsulas, quando elas são produzidas pela bactéria, porque isso já vem com a bactéria, o Zeumin, por exemplo, ou Xiaomin, como alguns gostam de chamar, que não tem essa cápsula, é porque a empresa produziu e criou tecnologias para conseguir separar a porção ativa dessa cápsula de proteção para poder comercializar ela sem. Então, teoricamente, ela já existe. Para que ela existe, na verdade? Ela tem uma ligação muito fraca com a molécula ativa da proteína, que ela serve para proteger a toxina de meios ácidos. Então, quanto mais ácido for o meio, maior é a força de ligação da toxina com essa cápsula. Mas por quê? Porque a toxina, o botulismo, ela é através da ingestão do alimento, ou seja, ela vai para o estômago, que é um meio muito ácido. Então, como uma forma de se preservar e de poder contaminar, ela faz uma cápsula protetora, a bactéria faz uma cápsula protetora para proteger a toxina ativa, a molécula ativa dos meios ácidos. Só que quando a gente injeta
quando a gente faz a reconstituição, ou mesmo quando a gente injeta no tecido, o pH, ele está mais próximo do neutro, ele não é um pH ácido. Então, esta cápsula, teoricamente, essa cápsula de proteção, ela não se faz necessária. E tem alguns trabalhos que mostram, inclusive, que a partir do momento que você reconstitui com soro fisiológico, automaticamente você já tem a dissociação. Então, no fim, quando você injeta na pele, tudo virou um Zelmin, né? Tem outras coisas que interferem no resultado que a gente vai conversar a respeito. Mas a cápsula protetora, já se teve a ideia de que isso ajudaria na preservação da toxina e melhoraria, potencializaria o resultado. O que a gente sabe hoje que não é verdade, porque essa cápsula nem está presente. Na hora que você faz a aplicação, praticamente é tudo só a toxina, como vocês estavam vendo na imagem. E essa cápsula protetora, se a gente observar, ela acaba sendo meio diferencial entre as marcas. Pode ter alguma diferenciação dos recipientes, né, que ajuda a estabilizar a proteína tridimensionalmente na sua ação, né, para permitir a sua ação, mas na prática, o que se mostra nas diferentes marcas é exatamente isso. Por exemplo, o Botox, ele tem uma molécula completa, né, considerando a parte ativa, mas o complexo de neurotoxina e hemaglutinina, que são essas proteínas que estão acumuladas, de 900 kilodaltons. No caso do Dysport, é mais ou menos 500 kilodaltons. O Xeomin é a proteína sozinha. E o Daxxify, que a gente não tem ainda no mercado aqui, que é até estranho, porque já lançaram há algum tempo, logo deve ser alguma coisa que chega no mercado. E a Daxxify, por exemplo, ela pegou justamente o Xeomin e acrescentou um peptídeo para ajudar nessa estabilização e na condução da toxina para dentro da terminação nervosa. Então, todas as marcas acabam tentando se diferenciar desta forma. Ainda que depois de reconstituído, praticamente todas elas vão ter isto daqui. E claro, você não injeta só a toxina, né? Você vai injetar tudo que está no frasquinho. Então você injeta também as proteínas não neutralizantes, as proteínas não ativas. Você também injeta elas no tecido. E, inclusive, se você olhar nessa tabela, você vai ver que a parte do finishing, do acabamento, difere de marca para marca. E tem também, tem-se a ideia de que o Botox, por ser a vácuo, essa finalização, ela por si só já promove a aglutinação das proteínas, o que é ruim, e também a degradação dessa parte proteica. Então, tem-se alguma hipótese de que essa finalização a vácuo também já tira essas proteínas e também promove uma maior aglutinação dessas proteínas. Então, assim, veja que no primeiro momento, ainda que os fabricantes falam que são marcas, são ações diferentes, essencialmente é a mesma coisa, com pequenas variações. Mas essas pequenas variações têm um efeito justamente no nosso próximo postulado, que é a parte do efeito clínico, né? E quando que a toxina funciona? A toxina, para entrar dentro de uma terminação nervosa, ela precisa ter um receptor. Ela precisa ter alguma coisa que facilite a entrada no receptor. E se entrar na toxina. Na toxina, no nervo, não nem na toxina, na terminação nervosa. E se essa terminação nervosa tiver muitos receptores? E se essa terminação nervosa tiver poucos receptores? É uma variação, é um agente que pode limitar o nosso resultado. Inclusive, essa é uma questão que justifica o fato da toxina funcionar de um jeito para uma pessoa e funcionar de um jeito para outra pessoa. De às vezes você faz a mesma técnica, faz do mesmo jeito, usa a mesma marca, para um paciente funciona muito bem, para outros você precisa de uma quantidade maior de toxina, outros você precisa de uma quantidade menor. Isso é o que varia, porque isso é uma característica da pessoa. A quantidade de receptor que você tem na membrana do axônio para poder se ligar à proteína a toxina, né, a proteína, ela é determinante no seu resultado, na sua durabilidade, né? Então, esse é uma das questões principais e que a gente não altera. Isso é da pessoa. Então, e aí se a gente for pensar nessa variabilidade, veja, uma coisa é a gente dominar a técnica. A outra coisa é o que é variável em relação à técnica. Então, gênero do paciente, idade, genética do paciente para identificar que se tem mais ou menos receptores a essa toxina, qual a estrutura facial no sentido de qual que seria o volume muscular presente para um paciente para outro, qual é o tamanho desse músculo de fato,
quanto, ainda que seja um músculo grande, tem mais fibras do que um músculo menor, vamos dizer assim. Ou então você pega um paciente idoso, que tem um músculo mais atrófico, por exemplo, do que um paciente mais jovem. Mais jovem. Então existem fatores que a gente não consegue controlar. Uma das coisas que a gente percebe é sempre a tentativa de justificar uma falha de planejamento atrelado à marca da toxina. Isso é um negócio muito engraçado, porque a gente percebe isso nesses grupos de discussão. Fala assim, poxa, eu usei tal marca está uma droga porque ela não funciona. Será que foi a marca mesmo? Será que foi um medicamento? Então, a gente não está protegendo o medicamento, eu não estou excluindo essa possibilidade. Mas é muito mais provável que você errou na sua técnica, ou errou na sua dosagem, ou errou na forma de reconstituição, do que ser alguma coisa de fato da toxina. É mais provável isso. Por que eu digo isso? Porque a toxina, elas são vendidas aos milhares ou milhões. Você acha que o fabricante vai queimar o filme, né? Porque é um processo extremamente caro a fabricação. Será que ele vai queimar o filme dele colocando um material de menor qualidade, tendo tantas concorrências assim? E existe também uma questão de variedade entre os lotes. Isso de fato funciona. A toxina que é vendida no mundo inteiro, pelo menos o Botox, né? A toxina que é vendida no mundo inteiro, ela é produzida de uma única vez. Então, o lote que está, até a produção de um novo lote, não adianta você falar, essa toxina não está funcionando, vou devolver essa, me dá outra. Você vai ver, é o mesmo lote, é a mesma coisa. Ele te manda um outro lote só ano que vem. Exatamente. Não é alguma coisa tão rápida assim. É tudo produzido. Então, se funciona para uns que está do outro lado, por que não funciona para você? Então, talvez, de fato, seja técnica. Porém, existe uma situação em que a FDA, ou FDA, né, ele regulamenta que a toxina, por ser um material biológico, ou seja, ele é produzido a partir de uma célula viva, você não consegue padronizar e fazer exatamente igual todas as vezes que tem a produção, porque tem a interferência de ambiente, de temperatura, de pressão, de forma como é tratado, as alterações que tem no ambiente. Você não consegue, apesar de ser tudo muito controlado, você nem consegue fazer tão exatamente igual. E ele permite uma diferença entre lotes, para você ter uma ideia, de um lote mestre, né? Eles têm um lote mestre, que é referência, que é aquele primeiro, e que ele permite uma variação de 20% a 25% de potência e de resultado, para vocês terem uma ideia, porque é uma diferença grande. Isso eles fazem até como forma de controle, entendendo que é material biológico, e também numa forma de controle para diminuir a quantidade dos animais que são utilizados nas pesquisas para categorizar essa potência, a questão de unidades que eles falam de forma individual de cada empresa. Então tem uma variedade entre lotes da própria empresa, né? Isso é fato. Sim, e tem outra questão, assim, a maior probabilidade, ainda que tenha esses 25% de variabilidade entre embalagens do mesmo lote, existe uma variabilidade muito grande anatômica. Vou pegar um exemplo só do músculo frontal. Veja, existem 4 formas da musculatura estar organizada nessa região. Eu posso ter um músculo de ponta a ponta na minha região da fronte, eu posso ter uma divisão de 2 bandas musculares, eu posso ter ele mais centralizado, eu posso ter ele só acima de sobrancelha. E aí, como é que a gente identifica? Será que é a mesma técnica, a técnica que eu utilizo aqui para este tipo 1, é a mesma que eu vou utilizar aqui para o tipo 3 ou tipo 6? Entende que tem muita variação pessoal nisso? Que o diagnóstico, na verdade, a leitura do paciente, o diagnóstico do paciente, o planejamento personalizado do paciente conta muito nisso. Então, não adianta, é isso que eu coloquei no começo, justamente aqueles exemplos dos cursos que a gente fez, você usa tanto em tal músculo, não funciona desse jeito. Se você não personaliza a aplicação para aquele paciente, você não atinge resultado. E outra, não adianta você aplicar de um jeito agora que funcionou e querer modificar a técnica do seguinte, porque aquela técnica talvez não funcione. Aí a importância, pode parecer uma bobeira, né? Aí a importância de você ter aquele guia de aplicação, que você marca os pontos e a quantidade que você fez em cada ponto, para saber se o paciente teve resposta àquilo lá. E quando o paciente vem para uma eventual correção, você corrige aquilo lá, para você saber qual é o padrão daquele paciente e como que na próxima vez vai funcionar também.
Entende? Quer ver um exemplo? A gente vê direto na internet assim, se você quer levantar a cauda da sobrancelha, você aplica aqui. Tava trending, né? É pontinho. Se você quer pontinho. Se você quer, por exemplo, fox eyes, aí você paralisa aqui a lateral. Eu não sei como que você consegue isso, mas enfim, você aplica aqui na lateral. Se você quer arquear bicudo, você paralisa aqui, você aplica a toxina aqui embaixo. Porém, um paciente que chega no seu consultório e fala assim, não, porque eu quero levantar minha sobrancelha. Todo paciente você consegue levantar a sobrancelha? Não é todo. Por quê? Nesse desenho até que o Rogério mostrou, tem paciente que quando você pede para levantar, nem tem atuação do músculo frontal aqui, porque ele é curto, ele termina antes, que você nem tem força. A única forma que você vai conseguir promover algum lifting dessa sobrancelha é relaxando um pouquinho o depressor. Mas não porque você tem atuação. Quanto mais atuação do frontal você tiver, maior lift da sobrancelha você vai ter. Senão o mínimo que você vai conseguir é por relaxamento do orbicular na porção depressora. Agora, você vai conseguir levantar de forma significativa? Nem sempre, né? Depende do quanto esse orbicular funciona. E isso, se você fala para o seu paciente, não, tudo bem, você quer levantar a sobrancelha, é só eu aplicar aqui então, não aplicar aqui a toxina que vai levantar. Aqueles pontos avançados de toxina, né? Ponto avançado de toxina. Pinta o rostinho assim e fala, é assim que funciona. Exatamente, você não vai conseguir. Né? Então, você entendendo a questão, essa questão de movimentação muscular ou de identificar, você consegue padronizar e entender as limitações de cada um dos pacientes, porque ela existe, né? Você tem a limitação que você não enxerga, que é a questão fisiológica, que é a questão de receptor, de problemas de glicalização nas proteínas de membrana. Você tem algumas coisas associadas à fisiologia, mas outras é muscular, que essas a gente até que consegue pontuar uma vez ou outra. E tem uma outra questão, assim, se você pegar homem e mulher, é completamente diferente a abordagem. Sim, a gente tem uma diferença na densidade muscular, a gente tem diferença na densidade de camada de gordura, na vascularização de cada tecido, de cada local, que não dá para você replicar a mesma técnica, é impossível você replicar a mesma técnica, até porque se a gente for pensar, se você olha, pega a bula de qualquer toxina, ele vai indicar que são 25 unidades Botox para a região de glabela. 25 é a média, né? 5 pontos dividido em 5 unidades cada. A faixa ideal para uma mulher fica entre 20 e 35. Beleza, então 25 está um pouquinho acima da base. Beleza, pode funcionar. Para homem tem que começar com 40. Se você não coloca 8 em cada ponto, já era, você não consegue efeito. E tem mulher, dependendo do formato de rosto, que você vai ter que migrar para uns 35, 40 também. Então, assim, se você não faz essa personalização, você gasta dinheiro. Fala, eu vou pegar o meu frasco, eu tenho que usar o meu frasco em 2 pacientes. Não funciona assim. Não é desse jeito que dá certo. Isso é um negócio interessante, né? Falar, eu vou pegar o frasco, eu sempre divido um frasco em 2 pacientes. 50 para um, 50 para outro. Pois é, mas um pode funcionar 50, o outro de repente precisa de 70. Não adianta nada, você vai gastar dinheiro. Então não é melhor você pegar um frasco novo, fazer os 70 e ter o resultado para o paciente não ficar falando, aquela profissional lá não sabe fazer, ou aquele profissional lá fez errado, para mim não funcionou nada. Então às vezes é uma modificação de abordagem que a gente consegue fazer e ter resultado. Né? Outro ponto interessante que é a eficácia, o início e a duração está dentro desse modelo matemático de ligação de receptores. Ou seja, agora tem um esqueminha aqui para vocês entenderem. É um tipo de situação que a gente não tem como controlar, a gente não tem nem como identificar. A gente tem a toxina do jeito que ela vem dentro do frasco, com a proteína... Antes de ser reconstituída. Antes da reconstituição, que é a parte de proteção, ou a parte só da proteína propriamente dito. A gente faz a dissociação disso através da reconstituição e a gente aplica no paciente. Agora, esta parte aqui a gente não tem controle. Tem uma etapa que é chamada de etapa limitante, que é assim, se o paciente não tem tantos receptores para aquela toxina, não adianta você enxaguar ele com toxina, porque vai chegar um limite que os receptores estão todos tomados e acabou. O limite de ação é aquele, acabou. Ou se o paciente tem muitos receptores, você vai colocar uma quantidade de toxina insuficiente, o que vai entrar na terminação é muito pouco e não vai funcionar. Então existe uma etapa limitante disso. O efeito depende da quantidade de receptores. Você consegue contar a quantidade de receptores de um paciente? Não consegue. Você faz como? Você faz por tentativa e erro. O que eu quero dizer com isso? Você faz uma primeira aplicação teste, entre aspas, né? Porque não é teste, você está
fazendo um protocolo. Ou é uma aplicação padrão. Padrão, não é teste. exato. Padrão. Você segue o primeiro mínimo protocolo. Que teoricamente funciona para você ter alguma resposta determinado pela própria empresa. E a partir daí, da segunda aplicação, é que você vai personalizar o tratamento. Como é que você sabe que aquela aplicação padrão funcionou ou não? Depois de 15 dias o paciente volta ou satisfeito, beleza, o padrão resolve, ou insatisfeito, precisando de complementos. É aí que você identifica, fala, opa, esse aqui não adianta eu seguir o padrão, esse aqui eu tenho que usar uma dose extra nessa região, naquela região, marcar mais pontos, aumentar a quantidade de dose, mudar a minha reconstituição, que também é uma forma da gente ter de aumentar as doses de uma forma mais universal. Então, por exemplo, você faz uma reconstituição personalizada para o paciente, então você não fica nem na seca, entre aspas, né, que nunca é seca, porque você está botando líquido, não dá para ser seco, mas você não fica nem numa reconstituição seca, nem numa reconstituição estética, que é a recomendada da bula, você entra num meio termo, por exemplo, para conseguir fazer a aplicação. Então existem formas de a gente fazer isso, mas isso daqui é uma parte limitante e depende da gente? Não depende da gente, mas a gente identifica o paciente que tem essa etapa limitante mais marcada, vamos dizer assim. Eu falo que essa parte da ciência, ela é fenomenal porque ela acaba ajudando a gente de uma forma ou outra. No início, a gente achava sempre que o problema era a gente, né? Hoje, com essas limitações individuais, fisiológicas do paciente, a gente consegue dividir a culpa um pouco. Tem coisa que eu controlo, tem coisa que eu não controlo. Não é igual fim de namoro, né? Assim, o problema é você, não sou eu. Não é isso? Exatamente. O problema é você. Então, dá para hoje a gente fala assim, olha, eu fiz o que eu pude, existe uma limitação fisiológica que é sua, que a gente não tem... que a gente não tem o que fazer. Então, isso nos ajuda de uma certa maneira, né? E uma também coisa com consentimento informado, você tem que colocar isso aí também, né? Sim. E tem uma questão que a gente sempre escuta, que assim, hoje em dia as toxinas duram menos. É mesmo. Ou então hoje as pessoas estão muito inflamadas. Então a toxina não funciona. Inflamação. Né? Então, eu acho que inflamado a gente sempre esteve. Eu acho que o que existia antes era um conhecimento reduzido do que realmente acontecia, né? Porém, existem algumas situações do durar menos a toxina que envolve alguns parâmetros. Hoje em dia, a gente trabalha com toxina em pacientes mais velhos, que antes não se fazia. Toda vez que a gente trabalha com paciente mais velho, a gente tem reduzido a estrutura de suporte de pele porque reduz gordura, a gente tem flacidez de musculatura, a gente tem a flacidez da pele, né? Então a pele mais fina, quando o músculo está voltando a funcionar, que é aquela parte neural de reparação, já que já tem alguma reparação de inervação, né, que a musculatura já está começando a contrair, o mínimo já é suficiente para marcar a pele num paciente que tem a pele desidratada, que tem a pele desestruturada, que não está com a pele tratada. Num paciente que tem volume, que é pacientes mais jovens, para ele começar a mostrar alguma dobra em pele, demora muito mais, porque você tem uma estrutura de pele que precisa de mais força para ela dobrar. Então, existe uma mudança de público que tem sido atendido com a toxina, e também tem a questão de subdosagem. Por mais que você subdose, ou se você está usando uma técnica inadequada, pensem que na primeira semana, na segunda semana, ali no primeiro mês, você vai ter resultado sempre, independente se você está subdosando ou não. Aí o tempo de duração, isso pode interferir de acordo com o seu tratamento ideal. Então, apesar da gente conseguir tirar um pouco da culpa das nossas costas, tem muita coisa que ainda é culpa nossa. Ou é erro de técnica, porque a técnica envolve, não é só lugar de ponto, envolve o tanto que você aprofunda a sua agulha, a inclinação que você coloca, porque tem a ver com a posição das fibras. Quando você consegue pôr a agulha numa inclinação que segue, por exemplo, o longo eixo das fibras, você vai ter um melhor aproveitamento da toxina, por exemplo. Então a inclinação da agulha em relação aos feixes da musculatura vai mudar. Não é simplesmente o ponto, né? Então tem coisas que dá para a gente ainda tentar diminuir as variantes adequando, tratando de forma adequada, antes de dizer que a toxina que não está funcionando tanto, não acha? Sim. E tem uma coisa interessante que é assim, a gente tem várias marcas e de fato existem potências moleculares diferentes referente às marcas. E isso é um aspecto interessante, porque ainda que o fabricante fale
fala, você não pode comparar a minha marca com nenhuma outra do mercado, porque ela é um produto que tem um perfil específico, um perfil único. Ainda assim, clinicamente, a gente consegue fazer. Não, a gente tenta, não é que a gente consegue, a gente tenta. Mas chega bem próximo, né? Mas chega bem próximo. A gente consegue chegar num número que seja factível. A gente consegue chegar num ponto que a gente fala, se eu usar tanto de tal marca ou tanto de tal marca, o efeito clínico é muito próximo. Isso é praticamente possível. Ainda que não seja alguma coisa escrita em pedra, né? Por isso que eu estou falando, a literatura tenta, a gente tenta equiparar as toxinas, mas dizer que a gente consegue, tanto não consegue, que hoje a gente vai mostrar o porquê que é difícil. O porquê que é difícil e que a literatura tenta de uma certa maneira. Né? Porque tem, apesar de ter essa questão de unidades, e que aí eu acho que até você ia comentar a respeito da diferença de técnica, né? Sim. Então, a gente que tem, na verdade, uma forma de fazer isso, e a literatura mostra isso de um jeito muito legal. Tem uma técnica, tem um tipo de teste que testa a intensidade da toxina, né? Ou seja, o quão aquela toxina ela tem moléculas ativas, qual é a potência real daquela toxina. Que é esse teste LD50, que é dose letal 50%, que é aquele teste do ratinho que você aplica depois de 21 dias, metade dos ratinhos tem que morrer para conseguir chegar na sua unidade. Né? Cada marca tem o seu número, justamente porque esse LD50 não tem uma padronização. O teste que a Allergan faz é diferente do teste que a Merz faz, que é diferente do teste da Ipsen, que é diferente da Meditox, que é diferente das outras marcas que fazem a fabricação de toxina. O fato é que, se tivesse uma uniformidade nesse teste, todas elas teriam uma unidade equivalente. Hoje não tem. Tanto a apresentação da toxina, ela vem de formas diferentes. Você pega, por exemplo, Dyspor e Botox, que Dyspor acaba usando unidades Speywood, né, como são chamadas. Você acha a unidade Speywood ela é mais fraca do que a unidade Botox. E não é bem assim. É que dentro do teste que a Ipsen faz para o Dyspor, aquele resultado é equivalente a uma unidade. Não existe uniformidade nisso. Então, unidade não significa que tenha a mesma quantidade de moléculas ativas. Exatamente. Unidade é baseado num teste, num parâmetro que eles determinam que aquilo ele considera uma unidade. Então, as unidades, quando a gente fala as unidades entre as marcas, realmente elas não são comparáveis, porque dentro de uma unidade do Botox pode ter uma quantidade de molécula ativa menor ou maior em relação a uma unidade de Dyspor. E o que tem a efetividade de fato é a quantidade de molécula ativa. É isso que vai mudar de uma marca para outra. Né? Então você não consegue comparar. E um teste que é feito para isso, que é muito interessante, são aqueles testes split face, que você pega o mesmo paciente, aplica uma toxina na mesma reconstituição, então assim, você tira as variáveis. É a mesma toxinas diferentes, que é a única variável que eu quero, mas é a mesma reconstituição no mesmo paciente. Então você aplica, sei lá, 2 unidades de Botox de um lado, 2 unidades de Xeomin do outro. Você vai comparar a área de ação de um à área de ação do outro. Daí você vai chegar mais ou menos, o efeito equivalente entre, vamos dizer, o padrão de equivalência entre Xeomin e Botox foi mais ou menos de tanto. Só que daí você faz isso numa escala maior, grande, com vários trabalhos de split face mostrando isso, você chega num número que beleza, isso aqui está mais ou menos condizente com o que a gente faz clinicamente. Só pontuando, gente, é melhor dentro do que é possível a gente ter. Sim. Porque entre o próprio paciente, intra-amostra, no próprio paciente, você tem diferença de força muscular do lado direito para o lado esquerdo. Então não dá para falar que é exatamente igual. Você consegue reduzir isso, você pega os trabalhos que tentam reduzir a quantidade de variáveis, eles usam inclusive teste de eletromiografia para comparar o próprio músculo no que diz respeito à atuação. Só que a gente sabe que quanto maior é a contração muscular, quanto maior é o volume muscular, mais vesículas disponíveis para internalização de toxina você tem. Então, obviamente, que você consegue fazer com que entre mais toxina no lado que você tem mais ativo do que do lado que você não tem tanto ativo. Né? Então, existe uma diferença
entre os lados com certeza absoluta. Então não dá para afirmar 100%, mas a gente vai aproximando. E aí é o que o Rogério falou. Amostras grandes, trabalhos com amostras grandes conseguem reduzir um pouco mesmo o problema dessas variantes que existem no próprio paciente. E o que a gente vê, de grosso modo, tá? Não é alguma coisa, como eu disse, não é muito padrão, mas o que a gente vê é sempre uma comparação em relação ao Botox. Por quê? Porque o Botox tem 70% dos trabalhos publicados em toxina botulínica. A grande realidade é essa, assim. 70% é Botox, uns 20%... E foi o primeiro. Uns 20% é Dyspor, 8% deve ser o Xiaomi, e todas as outras, fica no resto. Fica nos 5% que sobra. Então a gente tem muita base no Botox, então ele acaba sendo sempre a unidade de referência ou a potência referência. Na literatura, pelo menos no que a gente está apresentando aqui, a média é de 1 para 1, ou seja, uma unidade Xiaomi seria igual a uma unidade de Botox. Não é bem assim. Então, mas só ONA, para quem não sabe, ONA é o Botox, INCO é o Xeomin e ABO é o Dyspor. Isso. E a equivalência entre Botox e o Dyspor é de 1 para 2, 1 para 2,5, mas o que é mais importante, o que é mais interessante é isso daqui, olha. Dentro de 20 unidades de Botox, eu tenho 180 picogramas de proteína ativa. Na verdade, só pontuando para eles entenderem, esse trabalho aqui que está calculando a quantidade de molécula ativa, que é o que realmente faz diferença, ele tomou por base que o que a literatura, de modo geral, prega, que é relação, quando eu pego uma unidade de Botox é igual a uma unidade de Xeomin. Uma unidade de Botox é igual a 2,5 unidades de Dyspor. Isso aqui já é meio consagrado, virou um senso comum para a gente fazer a correlação de efeito clínico entre as marcas, tá? Então, pegando postular, mudei de página aqui. Pegando essa afirmação, o que esse trabalho fez? Se eu considerar 20 unidades de Botox, como é de 1 para 1 do Botox para o Xeomin, eu também vou pegar 20 unidades de Xeomin. Ó, XU, que é de Xeomin, PU, que é de Botox. Só que como de Botox para Dyspor é 2,5, se eu peguei 20 unidades de Botox, 20 vezes 2,5 dá 50 unidades de Dyspor. Aí, nessa correlação, eles mensuraram a quantidade de proteína ativa que você tem nessa quantidade, que teoricamente equipararia o resultado clínico das 3 marcas. Acho que ficou fácil de entender, né? Então vai, agora faz as contas. Só que, se vocês observarem, veja que nessas 20 unidades são quantidades equivalentes, ou seja, é tratamento de glabela, tá? É o padrão para tratamento de glabela. Nessa situação, a gente tem de Botox, eu tenho 180 picogramas de proteína. Ativa, de molécula ativa. Molécula ativa. No Xeomin, eu tenho 80. No Dyspor, eu tenho 300. Então, o que ele tá dizendo aqui pra gente, o que ele está mostrando aqui pra gente, é que não dá para fazer uma correlação de 1 para 1, por exemplo, no Xeomin. Se você está usando isso na sua prática clínica, sabe por que o seu Xeomin funciona menos? Porque você está subdosando. Sim, porque ele tem, veja, é menos da metade de proteína ativa na mesma quantidade, entre aspas, equivalente, que não é. Na verdade, tanto que a gente, no próprio curso, a gente muda, já tem alguns anos isso, a gente usa uma reconstituição específica para o Xeomin, porque ele, na verdade, um frasco de 100 unidades dele está longe de ser 100 unidades de Botox, está longe. E Botulin também. E Botulin. Botulin está no mesmo naipe ainda que a gente não tenha tanto trabalho do Botulin, né? É uma desgraça. Mas o Botulin também entra na mesma categoria. A gente acaba fazendo uma reconstituição mais seca, entre aspas, nele, para tentar otimizar essa quantidade de toxina e ter um resultado clínico parecido. E aí, sabe por que o Dyspor funciona mais? Porque se você está usando essa correlação de igualdade de 1 de Botox para 2,5 de Dyspor, você está hiperdosando em relação ao Botox. Então, obviamente que o Dyspor vai funcionar mais. Agora, isso, como sempre é falado, o Dyspor funciona melhor? Não, não funciona melhor. É que você está usando mais molécula ativa. Se você trouxer pensando nesta contagem desse trabalho, da quantidade de molécula ativa, a relação correta para que você de fato tenha a mesma quantidade de molécula ativa seria 1
Para quanto do Gema quer fazer a conta? Seria, assim, fazer de forma geral, seria 1 para meio. É 1 para 0,5. Ou seja, se você está comprando um vidro de 100, é como se você estivesse comprando um vidrinho de 50 unidades de Botox. Sim. O que fica bem caro. Começa a ficar caro, porque você pensa em números absolutos, ele começa a sair caro. E a diferença oposta para o Dysport. Se você for pensar aqui, olha, eu precisaria de 50 unidades? Não precisaria. Nessa matemática aqui, eu precisaria, na verdade, de 30 unidades de Dysport para ter a mesma equivalência de 20 unidades de Botox. Então, na prática, seria 1 para 1,5. Ou seja, o frasquinho de Dysport vem com mais moléculas ativas, ou seja, efeitos clínicos, do que o próprio Botox. Né? O frasco de 120, né? Porque se você pegar aquela correlação, ó, vamos lá, tem uma página em branco depois? Tem. Se você, só para vocês entenderem, se vocês têm lá essa relação, que uma unidade de Botox equivale a 2,5 unidades de Dysport, se eu tenho um vidrinho de 300 unidades de Dysport, é como se eu estivesse comprando um vidrinho de 120 unidades de Botox, né? Agora, se você usa essa nova relação que é para equiparar, que é de 1,5, ó, uma unidade de Botox é igual a 2,5 unidades de Dysport. Mentira. Não, é uma aqui. É 1,5. Vai dar 200 desse. Corta aí, já chega no 200. Até que o Rogério faz conta de cabeça, eu não faço, gente, eu preciso pegar papelzinho. Então, 300 unidades de Dysport, que é o vidro que a gente está considerando, porque tem o de 500 também, mas aqui só para questão de conta, vai dar 200 unidades. Então é como se um frasco de 300 de Dysport tivesse 200 unidades de Botox. Por quê? Porque desse jeito a gente deixa a quantidade equivalente de moléculas ativas. Exatamente. Então essa que é a lógica. Isso daqui, esse processo é chamado de quociente de potência molecular. E é isso aqui que tem que basear a sua compra de toxina. É aqui que tem que basear a sua compra, não é no preço do revendedor. Não, a gente faz essa conta. O Rogério faz isso, uma tabela tem muitos anos que o Rogério já faz essa conta do que é realmente que vale a pena. Se você coloca lá na tabelinha, você fala, beleza, se me chegar com uma promoção de Xiaomi, se ela no final me mostrar que é mais barata, beleza. Isso aí justifica a compra. Porque na minha nova reconstituição, nova não, né? Na reconstituição que nós fazemos, eu consigo manter mais ou menos um quociente equilibrado entre as marcas. Então, a grande realidade é que assim, você tem que aprender que independente da marca que você trabalha, o resultado clínico tem que ser constante. Ele tem que ter a mesma efetividade. Então, se você pegou uma promoção de Botox porque estava barato naquele momento, beleza, você vai reconstituir, preparar aquela toxina da forma como você aplica para que os seus resultados tenham constância. Para não acontecer do paciente falar, putz, mas essa aplicação foi ruim, a outra lá tinha sido boa. Daí você associar, não, mas é que agora eu comprei uma promoção de Xeomin, a outra tinha comprado uma promoção de Botulift, então por tabela o Xeomin é ruim. Entende? Que não é. Tem uma parte no curso que o Rogério ele sempre tem umas sacadas muito geniais, muito, e que sempre é usado por um monte de gente copia. O que é assim, se você consegue entender como é que funciona, né, e a característica de cada toxina, se vocês lembrarem no postulado 1, a primeira coisa que esse artigo fala é que todas as toxinas são iguais. No fundo, a parte de difusão você não interfere. Então, uma vez que você entende como é que funciona a toxina e as características da molécula, a gente consegue trabalhar com uma reconstituição de toxina que a gente equipara todas. Então, os alunos, isso eu posso falar com certeza absoluta, porque a gente recebe isso como forma de agradecimento de muitos alunos que fazem o curso, que é o entender como você trabalha com qualquer toxina que surgir no mercado, qualquer uma. Qualquer toxina que surgir no mercado, você vai conseguir trabalhar e trazer ela para a mesma ideia, para a mesma resposta clínica que você tem com base no Botox, que é sempre, de todos os trabalhos, de todos os profissionais, é sempre o padrão ouro, é sempre a referência.
Então você não fica amarrado a uma marca, ou então, nossa senhora, comprei o Dispor, eu tenho que reconstituir assim. Eu comprei o Xeomin, eu tenho que reconstituir assim. Eu comprei não sei o que, eu tenho que reconstituir assim. Não, isso acaba. Essa complicação da sua vida acaba, eu posso te garantir. E você trabalha com qualquer toxina. E tem um aspecto também que é importante a gente falar, que é o seguinte: não adianta se encher de toxinas, falar, eu vou triplicar a dose porque eu vou ter mais resultado assim. Não está tudo relacionado aos receptores? Não adianta você inundar os receptores com muito mais toxina do que eles são capazes de absorver para ter aquele resultado. Então, por isso que existem protocolos que são oferecidos pelos fabricantes para cada região. Veja só que interessante. Você trabalha aqui em 2013, tá? Dos dois Carruders, né? Da Jean e do Alastair Carruders, que são os, se vocês sabem da história da toxina, eles foram um dos primeiros, ou o primeiro a usar a toxina para estética. Olha só que interessante. No que diz respeito à paralisia muscular, veja aqui, 20 unidades, teve uma paralisia, ok, beleza. Isso aqui é região de glabela, que seria, isso aqui é a dose padrão, tá? Dose padrão. 20 unidades, teve uma paralisia, beleza. Com 40, o dobro, com o triplo ou com o quádruplo, veja que o resultado clínico, o quanto de paralisia, ficou muito próximo entre si. E se você observar a retomada desta musculatura, a retomada da movimentação, também é muito semelhante. Isso aqui mostra pra gente que não vale a pena você chegar e falar, eu vou triplicar a quantidade de toxina porque eu quero muito resultado. Você vai jogar fora. Porque você tem um limiar de quantidade de receptor. Uma vez que você saturou os receptores, não tem mais onde toxina se ligar na membrana, aquilo vai ficar solto. Então aquilo é eliminado. E se a gente for pensar nessa tabela de uma forma muito simplista, tá? Aqui é 20, aqui eu tenho 40, talvez trabalhar com 30 aqui você ficaria no meio termo e conseguiria talvez o melhor resultado de todos. É o melhor custo-benefício entre eles. Dentro deste protocolo que ele aplicou, só 20 na região de glabela. Mas lembra que a gente comentou? Mulher de 20 a 35, homem de 40 a 80. Por quê? Porque depende da quantidade de receptor, depende da quantidade de músculos, de volume muscular, de fibras musculares. Então, está relacionado. E olha só que interessante, aqui teve uma interpretação bacana. Veja, aqui qual é o resultado clínico que o paciente acha que teve? Assim, quanto que funcionou? Uma dose maior... Na percepção do paciente. Uma dose maior pro paciente parece que foi boa. Só que ele teve uma percepção depois de alguns meses que ficou muito pior. Assim, estava bom demais. Daí ele ficou normal, ele achou que está muito pior do que estava antes. Enquanto num nível aqui de sucesso, não estou falando de insucesso, de sucesso, a percepção de resultado, a decepção foi menor. É engraçado, né? Ele não percebeu a volta de maneira tão negativa quanto quando você colocou muito, travou demais e aí voltou, ele achou que voltou muito pior, né? Porque tudo é uma questão de referencial, teoricamente, sim, né? É tudo uma referência. Mas não adianta a gente inundar, então, de toxina. Né? Você acha, vou colocar um monte para deixar igual o frango desossado do vaca e o frango, né? Ele é o primo deles, né? Ele é o primo da vaca e o frango. Do frango, então, da vaca e o frango. Ele não adianta você falar, eu vou colocar um monte e o paciente vai ficar sem movimento nenhum, vai aparecer o frango desossado. Não vai adiantar. Ele vai continuar tendo o mesmo resultado, vai chegar num limite de resultado e acabou. Gente, né? esse desenho é muito bom. O frango desossado é muito bom. Para por aí. Você viu que ele trabalhava no exército? Ele era uma pipa? I'm soaring! Oh, Grandma, I'm soaring! Então, veja só. E agora o último postulado, não. O sexto postulado que a gente vai falar é sobre a área de efeito. A gente pensa assim, isso também é regra, né? Você vê nos comentários, você tem que pensar que do ponto de aplicação é como se fosse uma moeda de R$1. Até né? a gente fala isso. Eu não falo isso eu nunca falei. Eu falo. Tá bom, isso eu nunca falei. Você aplica assim, a moeda de R$1 é o halo de ação daquilo lá. Na verdade, existem dois parâmetros a serem seguidos. Um que se chama difusão e outro que se chama propagação ou espalhamento. Eu acabo falando espalhamento por hábito, tá? Mas propagação, spread, seria propagação, o termo em inglês. Tá? Então, difusão e a propagação. Difusão é quando a toxina, de uma forma passiva, ela se espalha no tecido. Ou seja, é pertinente às características da toxina. A característica dela, que é aquela questão que a gente não muda, que eu falei que todas as toxinas, que é o que traz o postulado número 1, que é que todas as toxinas são iguais no fim das contas, independente se tem cápsula de proteção, se não tem a proteína de proteção, se tem peptídeo, se não tem, é a característica da proteína. O que altera
de fato, a difusão. Porque assim, apesar de difusão, espalhamento ou propagação serem um conceito muito parecidos, quando eles categorizam em difusão, não me importa o que está acontecendo com a dispersão, com o espalhamento. Me importa o que acontece pela característica da molécula. Então, o que interfere nisso? Se você tem colocou lá uma molécula e dependendo do número de receptores que você tem, você pode aumentar ou diminuir sua dispersão. O que significa isso? Coloquei um X de toxina, de molécula ativa lá. Aí, se tem menos receptor, você conecta tudo e sobra toxina lá livre para se ligar. Então, a dispersão é grande, porque vai ficar toxina para ficar andando. Agora, você colocou a mesma quantidade, só que você tem um número de receptor muito grande. Então, aí você satura todos os receptores, quase não sobra toxina para poder ficar espalhando. Então, a difusão é pequena. Então, obviamente, da difusão, o que interfere? Quantidade de receptor e quantidade de molécula ativa. Né? Porque, por mais que tenha muito receptor, se você colocou uma quantidade de toxina muito grande, vai continuar sobrando um monte de toxina. Então, a dispersão vai ser grande. Mas isso é por característica da molécula. Não tem a ver com reconstituição, quantidade de líquido, técnica, aplicação, espessura da agulha, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com propagação, com o spread. E spread, na verdade, é aquela ação que a gente faz, que a gente provoca o espalhamento. A difusão seria, assim, aqui é um exemplo para poder entender. Se você pega um pouquinho... exemplo de difusão. Difusão. Você pega uma pouquinha quantidade de açúcar e você joga, ela vai se espalhar em uma área pequenininha da mesa. Pensando que é uma mesa igual para as duas, que é lisa, que não é áspera, tem a mesma inclinação, você está tirando todas as interferências externas e aí você pega um tiquinho de açúcar e solta, e pega um tufinho de açúcar e solta. Independente de ter líquido ou não, como tem mais partículas de açúcar, ele vai tomar uma quantidade maior da mesa porque ele tem ele escorrega do mesmo jeito porque a superfície é igual das duas. Então, se você tem a mesma superfície e você está só jogando quantidades diferentes, você vai atingir uma área maior. Isso é a ideia da difusão. E daí você imagina assim, então quer dizer que dessa forma, se eu pegar o frontal e fizer um único ponto de aplicação com toda a minha dose possível daquele local, é o que basta? Não é. Porque a gente tem que complementar isso, a gente tem que complementar com o quê? A fazer a propagação dentro do músculo que a gente quer. Se você simplesmente joga a toxina lá toda concentrada num ponto, ela vai difundir muito além daquele músculo que você deseja. A gente não tem um tratamento pontual, a gente não tem que fazer um tratamento específico para aquele músculo, então nada mais justo você pegar essa dose toda e você fazer a propagação. Falar, eu caio um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Pronto, peguei todo o músculo que eu quero. Aí ele vai ter efetividade. Então isso é técnica. Desculpa, só terminando. E essa técnica serve para todo mundo? Eu vou fazer sempre 10 pontos na fronte. Não. Você tem que personalizar isso baseado nos outros aspectos. É homem? É mulher? Qual a densidade muscular? Qual é as características daquele paciente para demandar a aplicação da toxina? Então, e qual que é a ideia aqui? O spread, ele tem a ver com a reconstituição, com a técnica. O que eu quero dizer com isso? A gente não fala sempre que se você faz a reconstituição de 1 ml, que a gente fala seca, e a estética que é de 2,5, quanto mais líquido você coloca, maior é o espalhamento dele, maior é a área que ele vai acometer. Isso tem relação com o spread, com a propagação, ou seja, uma interferência sua. Você consegue controlar. Aí o que traz esse trabalho, que traz esse desenho que o Rogério está falando? Se você pega uma única, pega lá 20 unidades, por exemplo, de uma toxina e coloca num único ponto, você satura os receptores de membrana dessa região, além de promover um espalhamento maior, porque você está concentrando uma quantidade de volume maior no único ponto. Quando a gente tem um volume maior, a gente não espalha mais. Então, você pode atingir músculos que você não quer, ou mesmo ter uma menor eficiência da toxina. Porque você colocou tudo num ponto só, você satura a membrana desta região aqui e as outras partes da musculatura ficam sem toxina. Quando você altera a sua técnica, quando você entende este funcionamento
espalhamento e você altera a sua técnica para fazer, em vez de um único ponto com 40 unidades, você fizer 4 pontos com 10 unidades, você está usando a propagação em seu benefício para melhorar a difusão. Ou seja, eu talvez não sature todas as membranas aqui, todos os receptores de membrana aqui, e aí eu consiga aproveitar o máximo da toxina que eu tenho, porque eu não estou criando uma saturação da membrana, de receptor de membrana. Então, tudo que eu tinha de toxina ligou nesse primeiro ponto, tudo que eu tinha de toxina ligou no segundo ponto, tudo que eu tinha de toxina ligou no terceiro e no quarto ponto. Ou seja, eu não desperdicei toxina e eu consigo fazer uma paralisação muito mais efetiva ao longo do músculo todo. Então, é dessa maneira que a gente consegue fazer com que o espalhamento, né, com que a propagação, que é dependente da minha técnica, que envolve força de injeção, inclinação da agulha, se eu estou dentro do músculo, interpretação de espessura de músculo, tudo isso eu vou favorecer a minha difusão, que seria a quanto de toxina que eu consigo fazer. No fim, difusão e internalização é uma coisa, tá? Mas leva a outro, obviamente. Você conseguir fazer o aumento da internalização dessa toxina para você conseguir um melhor resultado. Então, é importante a gente conseguir conhecer os dois conceitos? Parece besteira, parece só uma questão de nomenclatura, mas não é. Ele faz diferença para que a gente consiga otimizar os resultados e diminuir as complicações, né? Então, isso é muito importante e normalmente vira uma confusão nos artigos porque entende-se tudo como uma coisa só, né? Como difusão, como espalhamento e difusão sendo a mesma coisa, né? Então, assim, lembra naqueles estudos de split face que a gente tenta eliminar o máximo possível das variações, das variáveis, na verdade, daquela medicamento? Se a partir do momento que você consegue padronizar, né, a difusão já depende da molécula, ponto, isso aí já está feito. E a propagação, que é a sua técnica, estão padronizadas, a gente consegue saber qual é a potência molecular. Que é isso que dá aquele numerinho lá da comparação entre Dysport, Xamin, Botox, etc. Então é por conta dessa lógica que a gente consegue diminuir as variáveis e chegar num número próximo da realidade. É perfeito? Não é perfeito, porque o humano não é perfeito, cada um tem o seu perfil. Não dá pra gente padronizar, até porque tem uma diferença até étnica nessa questão. A qualidade de pele, você pega, por exemplo, pacientes negros, ele tem uma qualidade de pele muito melhor do que um europeu, se você for pensar no que diz respeito em quantidade de colágeno, em estabilidade do tecido. Pega asiático, tem uma estrutura de pele muito maior, muito mais espessa, muito maior, então faz diferença. Então tem características que tem que ser levado em consideração nesse ponto que nem sempre dá para padronizar. A maior parte dos trabalhos, e vocês devem ter acesso, com certeza você vai ver um público muito selecionado, assim, ou são americanos ou são europeus de determinados países, normalmente anglo-saxão, que tem uma, vamos dizer, menos miscigenação, é menos confuso de entender essas questões. Não dá, às vezes, para a gente transpassar a informação dentro do nosso dia a dia, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma variação muito grande nesse ponto de vista étnico. Mas a gente consegue trazer as informações base para direcionar e fazer a sua personalização do paciente. Esse que é o ponto-chave. O tratamento tem que ser personalizado. E personalizada e muitas vezes questionar coisas que surgem, para tentar otimizar ou melhorar, negligenciando esses pontos de difusão e espalhamento. E para finalizar esse postulado, só um resumo difusão depende da propriedade da molécula, a propagação depende da sua técnica. A propagação pode depender da técnica desde a reconstituição até a quantidade de pontos a serem aplicados, até a quantidade de volume por ponto a ser aplicado. Então a gente tem 3 parâmetros que a gente trabalha na propagação: reconstituição, quantidade de pontos e volume por ponto. Né? Não só volume e dose, volume e unidades, para cada uma dessas daí. O nosso 7º postulado não dá para a gente elaborar tanto assim, porque ele está muito relacionado justamente à reconstituição. Né? O volume ideal de reconstituição melhora a distribuição da toxina, sim, e tem a sua indicação. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma microtoxina ou microbotox, que também se fala, a reconstituição é diferente de uma paralisia quando você está fazendo tratamento para uma DTM, que também é diferente porque se você está fazendo tratamento cosmético. Não dá para você fazer, eu faço só a seca porque ela é mais segura. Não adianta. Você vai estar subutilizando os efeitos vantajosos dessa reconstituição, que é a propagação que a gente estava falando até agora. Né?
Então é importante entender que a reconstituição tem essa variação. Ah, qual é a reconstituição que você recomenda então para cada lugar? Aí é um assunto para a gente ir para uma outra aula. Complexo. Olha lá, olha eu lá. Não vou falar, eu vou ficar aqui. Tem uma parte da aula, inclusive tem uma parte da aula, que isso aqui a gente explica, e aí por isso que eu já estou falando que isso toma mais tempo, não é porque a gente não quer passar informação, não, é porque a gente já está com um tempo muito longo de aula que era para ser reduzido, que a gente explica exatamente no curso, porque o Rogério conseguiu desenhar isso de forma muito fácil de entender, como você usa cada uma das toxinas e qual a melhor forma de utilizar uma melhor forma de reconstituição para você não ter dor de cabeça. Você não tem que decorar como funciona cada uma das toxinas. E isso realmente é algo que eu sempre achei sensacional que ele conseguiu fazer no curso. E a outra questão, né, o último postulado, é o oitavo, que está relacionado ao número de pontos, que é justamente assim, como que eu interpreto um rosto? Como é que eu sei que aquela quantidade de pontos vai ser efetiva para aquele resultado que eu quero? Né? Será que dá para deixar um ar mais natural? Será que é mais viável fazer menos pontos? Se for menos pontos, aonde que eu faço nessas locais-chave para que o resultado fique natural e ao mesmo tempo dê um grau de paralisia agradável? Então, tudo isso está muito relacionado ao planejamento. Né? Isso é essencialmente planejamento. Não tem como a gente colocar meia dúzia de slide e falar, é assim que funciona. Não é. Porque tem tantas variáveis, tantas variáveis, que a gente não consegue chegar nessa informação de uma forma tão simples, né? Tão simplificada. E é por isso justamente que a gente acabou nessa vamos dizer, Black Friday, né? É esquisito falar, mas nessa Black Friday a gente pegar um curso que parece que é simples, né? De um assunto que todo mundo faz, porque todo mundo, quando entra na harmonização, vai fazer toxina. Sim. Normalmente é a da entrada, né? É a de entrada. É tipo, 100% dos profissionais em algum momento vão fazer toxina. Pode não ser o primeiro, mas vai estar entre os 3 primeiros, com certeza, do que a pessoa vai fazer para entrar dentro da harmonização. Só que é justamente o que tem mais confusão, é o que mais tem informações discrepantes, é o que mais traz mitos, né? Tem um monte de mitos. Não posso, eu tenho que pegar o frasco com cuidado, eu não posso chacoalhar o frasco, eu não posso dar petelequinho na agulha, eu não posso tomar antibiótico, eu não posso comer feijão não pode tomar corticoide. Não pode tomar corticoide, não posso comer feijão na semana anterior. Então, assim, é o que mais tem mitos dentro da própria toxina, da próprio tratamento, justamente por uma ignorância do básico, né? E de entender de fato como a medicação funciona. Então a gente resolveu trazer justamente esse curso, que é assim, um dos mais antigos que a gente tem. A primeira versão do curso online, não é só o presencial, do online que eu tenho é de 2015. A primeira versão desse curso é de 2015. Aliás, foi um dos primeiros cursos que teve versão online. Foi, de toxina foi, acho que um dos primeiros. E aí uma coisa que eu posso garantir para vocês... Se não foi o primeiro. Não foi o primeiro. Se não foi o primeiro. Foi o primeiro, a gente já teve até o professor que falou isso. Me xingou adoidado, falou, Quem como faz assim um está curso ensinando online, pela internet o uso de toxina? Deixa eu só falar, uma coisa que eu posso garantir para vocês é assim, eu acho, e aqui eu vou colocar a minha opinião, é opinião mesmo, que é ridículo esse negócio de vamos separar toxina em pontos avançados e pontos normais. Preenchedor, eu até entendo. Tem áreas de preenchimento que você precisa de experiência manual para delicadeza, firmeza, reconhecimento de plano. Aí eu entendo ter tratamentos mais avançados e outros mais básicos. Quando se trata de toxina, gente, qualquer coisa que você vai fazer envolve duas coisas. Reconhecer a musculatura e a profundidade de aplicação de acordo com aquela musculatura e de acordo com as fibras. Então não tem ponto avançado, tem pontos para a gente conseguir resolver um problema. Então no nosso curso a gente não separa isso. O curso você vai aprender todos os Separa pontos. Por tema, né? Por tema. Parte estética, sorriso, disfunções, né? Então DTM, enxaqueca, porque são módulos dentro de um contexto. Mas não sei, eu tenho que começar pela estética porque... Para você começar, para você levantar a sobrancelha aqui, é ponto avançado. Não, gente, não tem isso. Isso não é ponto avançado. Isso aí é você entender o que você está fazendo e saber que aí é extremamente superficial, que é pápula em relação ao outro. Mas isso é você aprender como que aplica nisso. Não tem ponto avançado. No nosso curso você aprende tudo, tá tudo no mesmo balaio. Eu espero que a informação que a gente passou para vocês tenha sido útil, tenha agregado informações para vocês entenderem que não é a toxina, não é o paciente, não é você. Não é o Dysport que funciona melhor, não é o Zelmin que funciona pior, é a gente que não estava trabalhando de forma adequada.
não é? É isso aí. Essa é a principal parte. Tchau, tchau, até mais. Aqui embaixo Beijo. tem o curso. Até. Quer que eu comece? Vai! Ai, que ódio. Ai, que susto, caralho. Idiota. Vai.